Olá, amigos, familiares, todos que estão assistindo. Hoje é um vídeo especial em comemoração a 83 anos de alguém que fez parte da vida de muitos. E hoje, em comemoração a esse dia tão especial, apresento vocês o presbítero Diógenes Félix Vaz. Nasceu em 6 de abril de 1942, no interior da cidade de Acará, no estado do Pará. Filho de Constantina do Espírito Santo Vaz e Martinho Félix Vaz. Construiu sua vida com dedicação à família e aos valores que recebeu de seus pais. Atualmente, é casado com a Elza Nazaré Vaz, com quem formou uma bela família. É pai de 6 filhos, Elzenir Vaz, a primogênita, Miranda Vaz, segundo, Eliel Vaz, terceiro, Tatiane Vaz, quarta, Helielma Vaz, quinta, e Clydeson Vaz, o caçula. Mesmo com o passar dos anos, continua sendo uma referência de sabedoria, bondade e firmeza para filhos, netos, familiares e amigos. Sua trajetória é um testemunho de fé, luta e amor, um verdadeiro legado para as futuras gerações. Muito bem. Isso é uma coisa muito importante, né? É que realmente a família é muito grande, a família Vaz, e até nem todos eu conheço, pelo menos os meus primos. Morreu um bocado, mas aí a gente quer, até aproveitando que a minha neta está pedindo, e eu aproveito de fazer ciente que eu ainda estou vivo e, graças a Deus, Deus tem abençoado. E isso é importante para nós, né, de ser conhecido e visto. Para nós conhecermos melhor ainda este homem, nós iremos fazer algumas perguntas sobre sua vida, sobre sua história, sobre a sua trajetória. E primeiramente, eu lhe pergunto, meu avô, quantas pessoas tinham na sua família, como era viver no interior da cidade do Acará? Bem, isso é muito importante, né? E até os meus próprios filhos nasceram tudo em cidade. E nós trabalhávamos muito em roça, serviço pesado. E o meu pai, ele sempre pensava em que nós procurássemos uma maneira de um trabalho mais leve. Então precisava procurar ver que é uma profissão que viesse dar certo para poder permanecer trabalhando bem. E aí ele perguntava sempre, o que é que você quer ser? E aí, qual é a profissão que quer ser? Ele começava a me informar, dizendo que quer ser isso, quer ser isso. E isso mexeu muito com a nossa mente e também com a maneira de procurar estudar, que lá no interior o estudo não tinha tanta coisa como tem agora, né? Então nós saímos para procurar o trabalho, sofrendo mesmo, passando necessidade, porque meu pai não tinha condição, porque o trabalho de roça é pesado, mas não dá aquele tanto condições para estudo. E nós já estávamos praticamente tudo grande, né? O meu irmão mais criança estava numa faixa de 14 anos, né? E aí então a gente precisava se mexer. E aí todo mundo ficou com aquele pensamento em procurar estudar um meio. E ele perguntava, o que é que tu quer ser? Para outro, o que é que você quer ser? As minhas irmãs, 3 irmãs, elas saíram, foram trabalhar em casa de família, para aprender uma profissão, uma coisa, e de qualquer maneira eles foram saindo. E nós, homens, saímos também. E através disso a gente conseguiu sair para poder conseguir a sua maneira de trabalho, aquilo que acontecer. Então isso foi uma luta de jovem, né? E sem ganho, o ganho era da roça, mas o nosso ganho era sustentado pelo trabalho que a gente fazia. E meu pai queria que nós fizéssemos alguma coisa. Então ele perguntou para mim o que é que eu queria ser. Primeira coisa, eu disse, eu queria ser um alfaiate. E ele também disse, eu queria que você aprendesse. Então foi a primeira profissão. Eu fui estudar, sofri porque não tinha condição para me cuidar, mas Deus tem certamente o caminho. E nesse tempo eu era conhecido como até um enfermeiro que não podia fazer aquilo, mas não tinha quem aplicasse uma injeção. Eu aplicava injeção, todo tipo de injeção,
eu aplicava, era chamado, mas eu tinha medo. E o que acontecia através disso, as pessoas sabiam, me deram condição para viver aprendendo com alfaiate e tendo roupa lavada e também o alimento, café, almoço e janta. Então são coisas importantes que eu adquiri, mas também pedindo a Deus e Deus direcionando todas as coisas. Na minha juventude, era assim uma responsabilidade através dos meus pais, ensinando, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E eu fazia tudo para cumprir a vontade também de meus pais, não fazer vergonha para eles. Depois que o senhor saiu em busca, né, de trabalho, o que aconteceu? O senhor se casou logo? O senhor se apaixonou logo? O que aconteceu? Não, isso ainda demorou. Eu e uma moça lá que a gente queria, até namorou com ela, mas não deu certo e foi bom, porque senão nós estávamos no sítio ainda. Aí, através disso, eu fui para fazer o curso de alfaiate. Passei 4 anos lá, consegui ser um alfaiate e ganhar um pouquinho, mas eu queria ser também fotógrafo profissional. Conhecer a arte, as drogas que preparam uma foto. Né? Eu trabalhei em todo tipo de foto. Branco e preto, também fotos coloridas, aprendi a revelar. Aquelas monóculo antigo, para coisa, eu aprendi, fiz um curso. Esse curso foi por correspondência, né? Curso para São Paulo. Nunca fui lá, mas tem certificado de São Paulo. Agora o senhor vai me contar um pouquinho sobre como foi que o senhor conheceu a minha avó, a vovó Elza. Como foi para vocês criarem uma vida familiar, casarem, ter a casa de vocês? Se foi muito difícil, se foi muito fácil? Conte um pouquinho pra gente. Fácil mesmo não foi. Eu gostei dela, ela era menina ainda. Assim veio na minha mente e praticamente deu certo que eu acabei casando com ela mesmo. Né? Teve outros que inclusive até uma japonesa. Só que japonesa, a condição dele é diferente do brasileiro. E fui me afastando por causa disso. Né? E por sinal ela era muito bonita, né? Vó, não escute. Então, aí, como eu não tinha condição para sustentar a família, eu fui esperando um tempo, sobre meu trabalho, a condição para sustentar a família, até chegar aos 31 anos de vida. Eu casei com 31 anos. Então nós casamos, praticamente fomos começar do zero. E é o melhor casamento quem começa do zero. Porque a gente vai dando valor naquilo que a pessoa vai adquirindo. E aí a gente vai ganhando experiência e adquirindo também como viver em família, né? É diferente, uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus nunca passei vergonha. Não é que eu tivesse condições, mas Deus enviava o necessário. E antes de casar eu comprei a casa. Só que a casa eu tinha que pagar em 2 prestações. Eu não tinha condição, mas eu consegui a primeira entrada e a segunda, com 1 mês, eu consegui o dinheiro. Porque eu já era praticamente protético dentário, né? Onde eu ganhava na entrada, a gente tinha uma boa grana para comprar o material, mas sobrava para fazer as coisas. Então, comprei a casa em 2, uma entrada e uma prestação. Né? Aí casamos, vamos morar já na nossa casa. Já sem ter aquela condição de fazer tudo, mas pelo menos começamos a gastar luz e água encanada. E uma coisa que eu quero dizer para ti, e a pessoa não sabe, e a minha esposa não gosta que eu fale, porque a pessoa não acredita. Já estamos com 51 anos de casado, nunca cortaram nossa água, nunca cortaram nossa luz. Não é que nós tivéssemos dinheiro. Na hora, Deus enviava. E o meu conselho é servir a Deus de todo o coração, da maneira possível. E os filhos? Aí, e os filhos? Aí depois que começou a nascer as crianças, né? Nós temos 3 homens e 3 mulheres. Né? Então todos casados, né? Aí foi bom. Ela era professora do Estado e aí ela começou a angariar. Então, eu não falo para as pessoas que ela não gosta que eu fale, mas uma mulher muito econômica. E teve vez que nós fomos morar numa cidade e lá
O trabalho não dava para ganhar muita coisa. Mas ela, de cada dinheiro que entrava para minha mão, que eu entregava para ela, ela que desenvolveu a questão da economia. E quando acabou, eu já era também pintor artístico e publicitário, pintando fachada de comércio. E não tinha como, mas ela não reclamava. E eu estava com medo dela reclamar porque não tinha o que dar para os meninos. E já estavam os meninos crescidos já. E o que aconteceu? Ela disse assim, toma um banho e embora ali. Então isso que eu quero dar experiência para vocês também, para quem está me ouvindo, é que, eu disse, aonde é que a gente vai? Vamos ali. Chegamos num supermercado, entramos, ela disse, pega essa cesta aqui. Eu digo, mas que dinheiro? Eu sei que compramos lá um bocado de coisa, ela puxou o dinheiro, pagou, quando chegou em viagem, eu disse, não, tu achaste esse dinheiro? Eu disse, não, é que toda vez que tu me dá dinheiro para guardar, eu vou separando um pedacinho para esse momento, né? O senhor já foi várias coisas, já fez várias coisas, já exerceu várias coisas também na igreja. Agora conte pra gente quantas profissões, hoje em dia, o que o senhor faz também, o que o senhor gosta de fazer, o que o senhor está exercendo na igreja, o que o senhor já fez também no passado. Conte pra gente. Bem, a igreja, desde novo mesmo. Mas antes da igreja, eu vou falar quais são as profissões que eu amo, e tem outros que eu trabalho mais por coisas assim, mas não, até parei. A gente chama assim, pendurar a chuteira, né? Não que eu não saiba, né? Bem, a minha profissão, primeiro fui alfaiate, fotógrafo profissional, e cheguei a revelar na minha foto, fotos daqueles grandes, aqueles postes grandes revelados em casa, né? E eu gostava muito, e para mim era uma admiração, acabei vendo o certo, como é que se faz, para mim tornou simples já. Fotógrafo profissional e também pintor artístico e publicitário, isso já depois de casada, né? Até hoje eu gosto de fazer a pintura artística, a invenção, né? Que a gente inventa e faz, o pessoal acha graça, mas para mim, as pessoas às vezes acham difícil de fazer um desenho. E para mim a gente fica assim, pensa e coloca, né? São artes, é uma arte. E também depois de fotógrafo profissional que eu fazia, passei a trabalhar com meu próprio irmão, é dentista, né? E com ele eu ia só aprendendo e também lendo algumas coisas, são as químicas, como exercer e ver alguma coisa sem ir para fazer um curso mesmo, né? Mas aí eu aprendi e me considerei, e até nas lojas de comprar material dentário, eles me consideravam como doutor. E não era preciso dizer que eu não era doutor, não, né? Mas eu nunca fui doutor, mas eu trabalhei muito e os próprios clientes traziam clientes para mim. Vende, eles procuravam. Então eu me considerei como protético dentário. Eu amo a profissão, ainda trabalho. E alfaiate eu parei, né? E a pintura artística continua também. Depois da pintura também, antes disso, meu pai era músico, ele era mestre de música, me ensinou. E eu passei a estudar música e tocar e também aprender as partituras, que parece letra de japonês, tão difícil. Uma vez eu fui tirar cheque em Belém, eles acharam assim, mas tu conhece isso aqui? Me mostra aqui. Eu acabei dizendo para eles, ficaram admirados, que para mim não era, para mim era tão comum, mas que não é fácil não. A pessoa entra para estudar música e para no meio da viagem, porque é muito difícil. É difícil. Tem que ter o dom, né? Então, músico, e também, através disso aí, eu comecei a procurar uma maneira de ganhar dinheiro. E com isso, para não demorar, eu tive esse emprego, que é federal, 4 vezes eu fui recenseador. Então as pessoas se admiravam de mim quando eu ia sair fazendo o trabalho. Me abraçavam, assim, aquelas senhoras de idade já. Mas para mim era comum. Mas eu agradeço a insinuação do meu pai a procurar. Seus 83 anos, 8 décadas. O que o senhor pode dizer, o quão realizado o senhor é? Bom, eu posso dizer que
eu me sinto realizado. O que eu queria ser, tinha vontade de ser e vontade de ter, Deus me deu além. Me lembro que eu fui comprar máquina e o dinheiro deu para mim comprar 2 máquinas à vista, assim, como diz o pessoal no pau, né? Então Deus me deu condição, né? Só que eu tinha medo, assim, de sair fora do caminho que Deus me ensinou, porque Ele mesmo é o caminho, né? O caminho certo. Só que a gente está na Terra e enfrenta dificuldade, né, para poder fazer isso. E hoje, no último dia, quer dizer para os irmãos que estão me ouvindo, que são crentes, nós estamos no dia de falar mais com referência à volta de Jesus, né? Porque a gente fala outra coisa. O Antigo Testamento é antigo, mas nós temos o Novo Testamento, que é a era cristã, que nós possamos estar mais no Novo Testamento, justamente que acompanhando quando Jesus nasceu e continuou. Então, se a gente fizer isso, o inimigo também vem para querer tirar e fazer vergonha. Mas quando nós estamos, ele vem, tira todos os impedimentos e nós prosseguimos. E cada um prossiga esse caminho, porque o melhor caminho é Jesus, nosso Salvador. Eu agradeço tudo isso. Nossa família, a família Vaz, é um pouco extensa, né, vô? Uhum. É um pouco extensa e o senhor, pai, né, de 6 filhos e avô de 11 netos. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a gente levar para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, se assim Deus permitir, se ele não vier até lá, né? Deixe uma mensagem para a gente. Bom, sobre isso aí, hoje a gente deve entender, porque tem muito jovem que estuda, se forma, é uma pessoa que tem conhecimento, porém, como jovem, não tem experiência vivida, né? A experiência vivida se adquire. Com o decorrer do tempo, a gente vai adquirindo experiência vivida. Mesmo que não tenha estudo, e vai conhecendo as coisas, né? E a mente das pessoas é a mesma de outro, né? Um teve condição de estudar, se formar, e outro não teve. Não teve dinheiro para pagar as aulas. Mas a mente é a mesma coisa, né? E às vezes os que são bem inteligentes, através do estudo mesmo, às vezes ele faz o seguinte: despreza o que não estudou, mas ele está errado, porque ele estudou para aprender. Ele aprendendo, ele vai usar o que ele aprendeu. E muitos, eles se exaltam e humilham outro, que tem a mesma natureza dele. Porque nós temos na nossa cabeça o quê? Um tribunal de justiça. Porque com essa matéria que nós temos na nossa cabeça, é a parte mais alta do nosso corpo, é a cabeça. A cabeça o quê? É um tribunal de justiça. Para mexer com os pés e as mãos, dependemos da cabeça, né? Então, tudo isso nós temos. E nós precisamos usar a sabedoria. Deus não vem descer para dizer, porque nós temos tudo isso na mente, que é a consciência e é os órgãos do sentido. E temos principais órgãos do sentido: intelectivo, perceptivo, afetivo e ativo. O intelectivo já sabe que o intelecto tem, daí sai muita coisa, né? Mas tem um que é o segundo, que é a perceptível. E na Bíblia está escrito isso. Por que o povo do furo morreram muito no dilúvio? Porque não usaram esse perceber. Jesus falou, perceber. Então muita coisa que é tão simples, a gente põe embaixo do tapete. Não, isso não faz mal, não faz não. Só que Deus vai cobrar um dia. Né? Então esse pouquinho, as mínimas coisas, precisa nos usar a percepção, perceber as mínimas coisas. Percebendo, a gente vai cuidar. Né? Então, é por isso que as minhas orações é assim, toda a oração é reconciliando com Deus. Porque Ele conhece, Ele não deu por cima. Mas também Ele disse lá, não pequeis. Mas se todavia pecar, temos um justo. Porque Ele sabe que a gente peca a todo momento, mentindo, uma coisa, né? Ele disse, até falei na igreja, diga aí, mente. Não, eu não vi que eu estava doente, nem estava. É uma mentira que parece não é nada. Mas as coisas mínimas. As coisas grandes não, procurar logo recursos, que todo mundo está vendo, mas as coisas mínimas ninguém procura, que ninguém não vê, mas está embutido também. Eu chamo de tribunal de justiça, por onde nós fazemos o julgamento.
da nossa própria realidade. O que eu sou, o que eu não sou, né? A gente não sabe do pensamento dos outros, mas um dia desse eu estava até pensando, eu digo, né? Para a gente saber, um dirigente, um pastor, uma coisa, saber qual é o pensamento de um obreiro lá, dá oportunidade para ele. Ele vai orar. Ele faz aquela oração bonita, né? De sua família, então. Mas já vi também um obreiro e falar e dizer assim, Deus, tira de mim o que não presta, tira de mim, perdoa a minha mentira, as coisas que ele faz, falando e sinal de humildade. E Deus perdoa, porque isso é forte para ele. Ele sabe que a pessoa quer ser uma pessoa direita. Amém? Então Amém. São coisas que cada um de nós... Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo até o final. Foi um vídeo em comemoração ao aniversário do meu avô, Diógenes, e foi um imenso prazer estar ouvindo a sua história, tá, avô? Foi um imenso prazer saber da onde eu vim também, que eu faço parte dessa família. Muito obrigada, avô, que Deus abençoe e conceda muitos e muitos mais anos para o senhor, que o senhor vai ver meus filhinhos, seus bisnetos. Muito obrigado, eu também agradeço. Eu lhe amo muito, tá, avôzinho? Eu lhe amo. São coisas tão importantes, uma oportunidade, porque muitos que nunca mais sabiam de mim, não estou perdido, não. Estou aqui. Você é nosso parente, se você conhece algum Vaz e conhece Constantina, por aí, né, avô? Martinho, pode entrar em contato com a gente. Obrigada, tá, avô? Tá ok. Não é nem assoprar, né, pai? Apagou.